ter fé quando tá tudo lindo é muito tranquilo. A fé é quando você cai e você levanta. A fé é você levantar e seguir e honrar. Hoje tem uma convidada muito especial aqui no Café com Joia. Eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de ter pessoas sentadas ao meu lado, que são pessoas que me inspiram, são pessoas que fizeram grande diferença na pessoa que eu sou, na mulher que eu sou. E mais do que isso, dessas pessoas poderem também em algum momento se tornar inspirações para vocês, que leve alguma ideia, que leve uma mensagem diferente para vocês. E esta pessoa, eu falo, é difícil sair da toca. E a gente falou assim, é bom que é o tipo de amizade que a gente não se fala, a gente não responde WhatsApp uma da outra, mas tá tudo certo. Não se cobra. Não se cobra. Se ama E tá tudo e certo. tá tudo certo. Obrigada, Habiba, por estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite, Habiba. Mas se eu ficar falando Habiba, honra. ninguém vai entender nada. Desculpa, tá. Então, Habiba, apresente-se para o povo do meu café. Oi. Ela vai ser um pouco mais envergonhada, É. porque de fato ela não sai da toca. Eu sou mais na minha. Eu sou a Beca, sou a Habiba, ela é minha Habiba, que a gente tem uma história de viagem. Nosso apelido é assim, nem sei quantos anos já. Uns Tava 12 grávida do anos, Bento, talvez. Muito Aham. tempo. E a gente se conheceu. Eu também não lembro mais da minha vida sem a Fabi. Essa é a Mas eu lembro a verdade. primeira vez que eu te vi. Ela sempre fala isso, que ela lembra a primeira vez que viu, e eu não lembro da minha vida sem ela. Eu só lembro que eu tava numa fase de não querer fazer amizades novas, e ela me cativou, e foi uma das primeiras amizades novas desse tempo que eu não queria, que tava mais reclusa mais ainda do que eu já sou. E eu tenho 3 filhos lindos, que ela viu crescer todos, e a gente teve junto a Mia com a Vida, que são as últimas. E é isso, acho. Não sei muito. Pra o que vocês dizer. entenderem, Sou uma esta mineira, mulher, né? a primeira vez que eu a vi, ela estava sentada numa cadeira de plástico, na mansão. A gente alugava uma casa Ai, eu esqueci. lá no desse Morumbi, pra gente fazer reuniões. E aí também tinha eventos, tinha festas, lá na época da venda direta. E aí eu lembro que a gente tava num evento, eu tava começando na venda direta. E aí o Fernão, que é o esposo da Beca, tava lá, todo falando, né? Sempre foi um grande líder pra gente. Quando a gente começou, o Fernão já era muito grande, já era muito referência. E eu não conhecia a esposa do Fernão. E é muito legal você poder ter essa referência, assim, quem é a esposa do cara que te motiva, do cara que te É lidera? verdade, né? Qual que é? O que tem ali? O que tem por trás dos bastidores? E aí eu lembro da Beca sentada, ela tava barriguda do Tito. Super, né? Eu acho que tava pra nascer o Tito, né? Eu acho Era que maio. sim. Ah, faltava um mês. Um mês. E ela quietinha, toda reclusa. E eu fiquei com aquela. Eu tenho aquela imagem de você sentada na cadeira de plástico, até hoje, numa sala do Eu lembro canto daquela da mansão. casa. E eu falei, gente, como ela é delicada, como ela é polida. Eu fiquei encantada. Obrigada. E aí depois, graças a Deus, a gente cresceu na venda direta e a gente teve a oportunidade de se aproximar. E aí eu fui conhecendo mais da Beca, que é uma mulher extraordinária. Eu falo com... Eu não vou... Ai, gente, eu tô emotiva. Eu já vou começar a chorar, Habiba. Hoje a gente já chegou aqui A gente já chegou comentando emotiva. várias coisas. A Beca, eu posso falar com toda certeza que ela foi a minha primeira inspiração de mulher. Habiba. Quando eu conheci... Te manchei. Desculpa. A Beca já tava grávida do Tito. E eu e o Caio, a gente ainda... Melhor, mas ainda um pouco patinando, né? Em relação a casamento, construção de família. A nossa comunicação já tinha melhorado. Mas ainda aquela coisa que não tinha dado o grude de família. Mas já existia o sonho, Mas né? já existia. Até arrepiei, porque eu lembro. Então, ter você e o Fernão próximos da gente foi aquela amizade que inspirava a visão, o caminho. Olha o que nós podemos ser. A gente também pode ser uma família, a gente também pode ter, sabe, esse amor, a gente também pode ter essa parceria. Então é muito legal quando a gente tem a possibilidade de ter uma referência. E vocês foram a nossa primeira referência. Ah, Habiba. Que linda Habiba, te amo. você. É por isso que a gente pode ficar o tempo que for sem se falar, mas é isso, né? A gente sempre... A gente cresceu juntos, né? Sim.
E a gente viveu muita coisa juntos, não tem como não se emocionar, porque a gente viveu realmente muita coisa junto e cresceu junto. E acho que a gente sempre se inspirou uns nos outros, em vários aspectos da vida, profissional, pessoal, e sempre um torcendo pelo outro muito, né? Nunca teve uma competição, né? Nunca. Sempre foi, assim, feliz pelo outro, o outro conquistou, sempre uma coisa muito genuína, muito do coração, muito verdadeira, que é difícil a gente conseguir, Sim. principalmente adulto, criar essa relação, né? E para vocês entenderem, a Beca é uma mulher que sempre foi o oposto da Fabi. Então, a Beca. Não é Não, Habiba assim, foi. Rabi. Habiba nunca falou um palavrão. Eu não falo palavra. Nunca vi brava. O brava Ah, eu dela, gente. O brava fico. dela sou eu normal. Eu tenho uma amiga que uma vez ela falou: me manda esse áudio que você mandou brava pro Fernão que você tá falando. Eu mandei. Ela falou, mas É a Beca fofa. ela falou: seu áudio brava Brava. é um dia meu normal. É Ela falou isso. exatamente isso. É exatamente isso. Não levanta a voz. Então, as crianças estão lá causando elas. Vamos tomar um chá? Vocês não querem tomar uma aguinha com açúcar pra gente acalmar? Vamos fazer uma respiração. Então, esta pessoa sempre me inspirou. Calma, Fabi. Respira. Você tem a oportunidade de ser mais feminina. Você tem a oportunidade de ser mais delicada. Ela sempre me inspirou nessa energia feminina que ela tem, assim, muito aflorada. É uma coisa maravilhosa poder ter a oportunidade de estar ao lado dessa mulher. Porque ela me ajuda a ser uma mulher melhor. Ela me ajuda a ser uma mãe melhor. Ela ajuda eu a ser uma esposa melhor. Só que, mais do que isso, a Beca ela tem uma história de vida que é maravilhosa. E eu até perguntei, você tá disposta a gente poder abrir e falar sobre isso? Porque eu tenho certeza que vai poder inspirar muitas pessoas. Então, Habiba, eu tô falando muito. Não, mas eu amo te ouvir. Eu sei, mas a gente quer ouvir você. Então, se você puder compartilhar, se você se sentir confortável, poder compartilhar sobre desde quando começou a construção da sua maturidade, da Beca mulher, das dificuldades que você passou. Então, é uma Beca que estava lá em Minas Gerais, numa família linda, maravilhosa, com estabilidade, e do nada teu mundo virou de cabeça para baixo. E aí depois você também saiu de lá. Conta como foi tudo isso. Você falou a maturidade, é uma coisa que a gente, né? Eu lembro da gente, pelo menos, tem gente que tem maturidade antes, você veio até antes, mas eu lembro ali com 20 anos me achando armadura, tal, um pouquinho antes dos 20 ali, acabou de entrar na faculdade com 17, me achando, e eu não tinha, eu não tinha a maturidade, e eu cresci num lar muito amoroso, uma família muito unida, não passei dificuldade, não posso falar, então assim, viagens, os aniversários mais lindos, as festas mais lindas, quer ganhar uma roupa, ganha. Então, aquela vida é princesinha. Princesa. E até tem uma frase que pergunta, o que você achou que você ia ser quando criança? Eu achava que eu ia ser princesa. Alguém falou da Disney, eu falei, não, de verdade, assim, de Mônaco, Mas sabe? seu pai também, ele te tratava como uma princesa, né? Me tratava muito. Então, era uma vida muito, realmente, assim, muito feliz, muito feliz, muito abençoada, né? Muito privilegiada, eu acho, principalmente. Eu falo, esse é o meu maior privilégio de todos. Não é nem o financeiro, é o emocional que a minha família me proporcionou. E aí, quando eu fiz 20 anos, o meu irmão teve um acidente muito grave, e ele tinha 22, a gente era muito próximo, e ele ficou... a gente sempre teve a esperança, né, de que ele ia voltar, mas ele ficou muito mal por muito tempo. Ele passou 6 meses na UTI. Minha mãe morava no hospital, morou esse tempo no hospital. E meu pai, né, também, a gente saía do trabalho, essa época fazia estágio, a gente saía do trabalho, ia para o hospital, então não tinha uma vida de casa, mudou toda a nossa estrutura, e a gente sempre na esperança que aquilo ia melhorar, mas foram 2 anos em coma que ele passou. E aí ele veio a falecer com 24 anos. Essa foi a primeira virada, desculpa me emocionar, mas essa foi uma primeira virada para mim de que a vida pode ser cruel. A vida não é só cor-de-rosa, como lilás, meu bundadinho lilás. A vida não é assim, acontecem coisas ruins e acontecem com pessoas boas. Foi meu primeiro choque, porque eu questionava, eu sou de uma família católica, cristã, e a gente questionava um pouco no começo, assim,
Por quê com a gente? A gente se ama, a gente é uma família unida, que se ama, não faz mal. Meu pai, principalmente, ele às vezes soltava assim, sabe, uma pessoa muito correta, muito honesta, paga os impostos e trabalha, e muito, os dois. Minha mãe também trabalhava fora muito, muito certinha, aquela vida muito certinha, assim, nunca fez mal a ninguém. E por que que isso aconteceu com a gente? Então, a gente passou essa fase do questionamento e, e depois vem uma aceitação, e a aceitação veio, inclusive, quando ele ainda estava ruim, em coma, mas eu lembro de comentar com a minha mãe, eu falei, mãe, na hora que eu desapeguei, eu falei muitos anos depois com medo de machucá-la, mas eu falei, mãe, quando o Uber estava já no final ali no hospital de novo, voltou para o hospital, e eu sentia, eu falei, eu conversava muito com ele que ele podia ir, que eu ia cuidar de vocês, que estava tudo certo, e que ele podia ir, que ele era um irmão maravilhoso, que eu era grata por ter sido irmã dele o tempo que eu pude ser, e que ele podia ir descansar, que seria lindo, que eu cuidaria de todo mundo aqui, que ele podia ficar tranquilo. E eu falava isso muito com ele, cantava para ele, porque ele estava no UTI, então a gente tinha os períodozinhos que podia, né? Não podia entrar todo mundo, então eu aproveitava que eu entrava sozinha para falar. E aí eu comentei isso com ela anos depois, acho que já eram mais de 5 anos depois, porque depois a gente teve outra perda, mas ela falou, eu também. Ela falou, eu também, eu nunca tive coragem de falar para vocês, porque ela falou, e eu acho que quando a gente tem fé mesmo, confia que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, por mais que a gente ache que não é o que a gente queria, e realmente eu rezava no começo para curar ele, para ele estar com a gente, para estar, e era assim, eu queria que curasse 100%, né? Não era aquela coisa. E aí você vai desapegando desse seu falso controle, dessa sua falsa fé, que é a fé de ter fé quando tá tudo lindo, é muito tranquilo. Que eu era essa pessoa, né, com a vida linda e tal, e a fé era, gente, Deus é maravilhoso, tá me dando tudo que eu quero e tudo que eu acho que eu mereço. E às vezes dentro do nosso merecimento também tem o sofrimento. E aí foi muito difícil, foi minha primeira chacoalhada de, ó, o mundo é assim. Acontecem coisas ruins também, e não só com pessoas ruins. Então foi essa primeira chacoalhada. E aí logo depois, meu pai ficou doente. No mesmo ano que o meu irmão faleceu, meu pai ficou doente, mas ficou bem um tempo. Mas também veio a falecer 2 anos depois, e era a minha vida, né? E eu larguei tudo ali para cuidar dele, com a minha mãe também. Então foi uma coisa de ser muito balançado. Foram, assim, 4 anos ali muito intensos na dor. E aí eu voltei a questionar, porque eu não conseguia não questionar. Então eu voltei a questionar e eu lembro exatamente, foi uma das primeiras vezes que Deus falou diretamente comigo, assim, que eu sabia que ele estava falando comigo, porque eu fui na missa de 1 ano de morte do meu pai, sentei com a minha mãe, a gente chegou mais cedo na igreja, até porque para ir receber as pessoas que iam, e aí estava tendo uma missa antes. Então eu sentei e peguei o papelzinho que estava no banco do meu lado e li. Na hora que eu li o texto, eu não lembro com todas as palavras, eu guardei isso, não consigo achar ainda, nessas mudanças, não sei. Mas o texto falava: a fé não é. A fé é quando você cai e você levanta. A fé é você levantar e seguir e honrar. Era uma coisa muito forte nesse sentido, e virou uma chave para mim que foi tanto essa. Primeiro, na maturidade de, ó, a vida é dura, mas eu preciso levantar, eu preciso encarar e eu preciso honrar tudo isso que eu vivi também, né? Então, foi uma primeira virada ali, foi nova, né? E logo depois veio o Tito nasceu, e aí veio um outro lado da maturidade que a maternidade traz, que aí, mas foi uma coisa muito de florescer, né? Foi diferente de ir para dentro. Como foi esse processo de... Você estava em BH, o Fê estava em São Paulo. Teve esse também. E você teve que fazer uma mudança, você teve que fazer uma escolha, porque você passou por todo esse processo, só que sua irmã estava lá, sua mãe estava lá, Rodolfo estava lá ainda? Rodolfo estava morando fora na França. Já tinha. Pra você entender, a Beca, eles eram em 3 irmãos, né? Então tinha o Rodolfo, que aí ele é o viajante. Tá no mundo. Tá sempre no mundo, viajando em algum... Tá agora viajando também? Mora na Dinamarca agora. Tá na Dinamarca? Ou ele tava na Austrália, Nova Zelândia? Tava na Austrália, depois ele foi parar na Malásia, na pandemia, e agora foi pra Dinamarca. Foi pra Dinamarca. E aí você conheceu o Fê numa festa? Numa festa. E do nada,
A gente se conheceu porque ele é primo de um amigo Do Gui, né? do Gui. Ele é amigo do meu irmão mais velho, que acabou ficando minha turma também, porque a gente tinha 1 ano de diferença só e ficava a mesma turma, né? Deu tudo certo. Tudo Engravidou. certo. 3 anos namorando à distância. E eu engravidei de família mineira, né? Eu não me apresentei antes nesse sentido, mas eu sou de família mineira. Eu sou carioca, mas sou de família mineira, então eu sou mineira. E aí, engravidei antes de casar, a gente era noivo. Então foi aquele. Para minha mãe, foi uma terceira perda ali. Hoje eu Sim. consigo enxergar. Ela ficou muito magoada, porque ela ia me perder, que era a única pessoa que ela tinha ali. E a gente morava numa casa muito grande. Então, aí eu saí, né? Falei, minha vida tem que ser em São Paulo, vamos lá. E vim de mala e cuia e feliz. Mas quando eu não. Eu sempre achei aquele medo, né? Ai, meu maior medo é engravidar antes de casar, ou adolescente. A gente sempre tem esse medo, né? Mas para mim aquilo foi tão precioso. Eu já estava com 27 e estava noiva. Já tinha esse plano de ter família, mas os planos foram adiantados. Mas eu fiquei tão feliz porque foi a primeira vez que estava. Era uma vida, era uma vida. E eu lembro, minha mãe brava comigo, eu falava, mãe, é uma vida que tá vindo. E eu muito feliz, mas eu entendo que para ela foi um choque da perda, né? Foi uma terceira perda, uma outra pessoa que vai sair daqui, que vai me deixar, e eu vou ficar sozinha. Então eu entendo ela hoje, mas assim, ela durante a minha gravidez super me apoiou tudo que eu precisava, e quando nasceu o Tito foi assim, o Fernando que fala, ele fala, virou minha melhor amiga dele. A minha, ela sempre foi. E ficou ali do lado. E ela que me fortaleceu. Eu falo muito isso também, que ela que me fortaleceu na minha maternidade. Porque ela. Eu lembro quando eu cheguei em casa da maternidade, eu escutei ela numa ligação com as primas dela. E elas deviam estar perguntando como eu estava. Eu lembro de ouvir ela falando: nasceu para ser mãe. E ele nasceu para ser filho. Aquilo me empoderou, porque eu falei: se a minha mãe, que eu acho uma mãe maravilhosa, está falando que eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser mãe. Me deu virou a minha chavinha de tipo, eu nasci para ser mãe, sabe? Assim, Porque antes você, conta pro pessoal que antes você trabalhava no fórum. trabalhava no fórum. Primeiro eu trabalhava no fórum como assistente de juiz. Depois eu advoguei, porque eu queria fazer concurso para juíza. Então você tinha que ter 3 anos de escritório. Então eu tinha um escritório meu em Belo Horizonte. Eu era sócia de um amigo meu e tinha um escritório. E vim de mala e cuia. Como foi essa transição pra você? É que ela vai falar que foi a coisa mais fácil Foi, da vida então, dela, foi entendeu? super natural. Não vai ter um uau, um aprendizado, É que porque, eu sou ó, fleumática também. você vamos- entendeu? Aqui, ó, o direito acabou, Acabou. bora, próximo, Livre. mãe, casa, entendeu? Foi. Porque foi uma realização muito grande também, né? Eu falo, eu sou fleumática, então as coisas vão indo mais fluindo. Mas eu planejava. Eu lembro de estar aqui e falar com a minha sogra: olha, minha sogra mora perto de mim. É um super apoio, né? Hoje minha mãe mora também, então a gente está ali apoiado pelas sogras, pelas mães. E eu lembro de falar para minha sogra: não, com 6 meses, quando ele tiver 6 meses, o Tito tiver 6 meses, eu vou voltar a trabalhar e ele vai ficar com você. E eu criei uma expectativa nela, coitada, que não se realizou, porque quando ele nasceu, isso era eu grávida falando, eu juro que eu vi anjos me entregando ele assim e falando: essa é a sua missão. Assim, foi um momento muito de epifania, sabe? Assim, uma coisa mágica. E eu tinha luzes assim no quarto, anjos me entregando ele, falando: a sua missão é ser mãe. Na hora eu entendi como ser mãe dele, do Tito. Mas hoje eu vejo que é a maternidade, é o cuidar, é a minha missão. Eu sinto que é a minha missão e eu Como recebi foi, esse Jabiba, pra chamado. você se entregar no momento que o Fê tava acelerando no negócio, não parava em casa, a sua família não estava ali por perto, né? Então a sua mãe ainda morava Em Belo Horizonte. em Belo Horizonte. Você estava numa cidade nova, você não tinha seus amigos, você não tinha rede de apoio, não tinha. Era você e o Tito dentro de casa, um apartamento pequenininho. Pequenininho, lembra? Era muito pequititinho o apartamento. Eu No acho que você se a gente, apegou? eu me apeguei, sempre é isso, é Deus, né? E essa missão da maternidade, eu acho que a vida eu me senti presenteada com aquilo, eu senti: você é querida, você é amada por Deus, sabe? Ele te deu isso. Então, eu cuidei como se fosse o meu bem mais precioso. Eu até virei meio controladora, assim, não deixava o Fernando. Ele nem tinha tempo de participar, coitado, mas eu não deixava nem participar, tentar também.
E ele trabalhava tanto na empresa que ele tinha, quanto no negócio paralelo. Então, era 24 horas fora de casa, né? E eu lembro da minha sogra ficar preocupada mesmo, meus sogros, se eu precisava de ajuda e tudo. Mas eu fui levando como uma construção. Eu sempre pensei assim, é o nosso começo. A gente não tinha nada, não tinha móveis. Você lembra dessa? A gente não tinha móveis, tinha uma caminha que era feita de sofá emprestada. Depois a gente tinha um outro móvel emprestado e uma poltrona emprestada. Era isso que tinha. Tudo emprestado, não tinha nada. E eu encarei como... Mas era muito ajeitadinho. Era fofo e era tipo... Gente, a gente tá construindo a nossa vida. Era muito empolgante, sabe? Eu vi por esse lado... Eu não pensei, nossa, meu Deus. Uma amiga minha que ouviu essa história uma vez, que a gente tinha se afastado nessa época, ela falou, você foi criada daquele jeito e conseguiu sobreviver isso. Eu falei, não é sobreviver, eu fui feliz demais. Você ressignificou tudo que você estava vivendo. A gente estava começando, a gente estava com uma dívida juntos, assim, né? Por tentar comprar um apartamento. E que também era mínimo, não ia caber a gente também. E depois a gente foi nessa... Era uma construção, era uma coisa, olha, ele vai lá, ele vai trabalhar e vai ganhar o dinheiro, e eu tô cuidando daqui e fazendo a minha parte. Foi uma parceria e foi muito bem conversado, e eu acho que isso ajudou muita gente, que foi muito bem... Foi a comunicação, foi muito bem feita entre nós. A gente sabia os planos, tanto em conjunto quanto um de outro, e a gente lutava para ir juntos nesse caminho. Então, era uma luta nossa, não era uma coisa... Ai, meu Deus, ele só trabalha e não me ajuda. Não era uma coisa pesada. Ou, ai, ela nem ajuda a trazer dinheiro para casa. Era uma coisa, tipo, bem clara onde a gente queria chegar e como a gente chegaria. Então, e ele sempre me incluiu também. Não é que ele... Né, porque acabou que ele administrava tudo, e aí eu não entendia nada, mas ele tentava me incluir. Ele falava, olha, tá indo desse jeito, a gente vai fazer assim. Às vezes eu nem entendia, porque eu sou muito de humanas. Entrar mais especificamente, mais nesses detalhes num próximo episódio? Pode. Você fica aqui? Fico. Ó, acompanhem, que agora a gente, na próxima quinta-feira, a gente vai gravar agora, já na sequência, e a Beca vai entrar exatamente nos detalhes de como que ela foi essa Beca mãe, 3 filhos, mas ao mesmo tempo esposa, cuida da casa, cozinha, e como que ela fez, mesmo ela nos bastidores, ela fazer parte da construção de negócio do Fake. Eu acho que isso é muito legal, da gente entender até que ponto a gente vai, como que a gente faz essa parceria, como que a gente trabalha essa comunicação, e principalmente como que a gente trabalha essa segurança. Acompanhe que quinta-feira a gente está de volta.